O Via Justiça de hoje vai falar sobre as leis que regem a profissionalização de adolescentes no Brasil. Nós vamos mostrar como estas leis são aplicadas numa instituição de referência em Belo Horizonte, a ASPROM, a Associação Profissionalizante do Menor. Participam do programa o desembargador aposentado e diretor da ASPROM, Irmar Ferreira Campos, e o delegado de polícia, Denilson dos Reis Gomes, ex-aluno da ASPROM. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador Irmar, como que o senhor define a importância social da ASPROM? Meu jovem Carlos Menezes, primeiro eu gostaria de agradecer a gentileza, a iniciativa da TV em prestar essa homenagem à ASPROM, em proporcionar a nós a oportunidade de mostrar realmente a importância, a atuação, o papel, o resultado de todo o trabalho desenvolvido pela ASPROM nos últimos 39 anos, 40 anos. Com relação à pergunta... A pergunta, a importância social da ASPROM, como é que o senhor define? O meu entendimento é que a ASPROM ela exerce realmente um papel importantíssimo, porque ela ampara, poderíamos usar esse termo, os adolescentes carentes de famílias de baixa renda, procurando inseri-los no mercado de trabalho, preparando-os para essa missão, também participando juntamente com as famílias, orientando as famílias, convivendo com as famílias. Enfim, ela tira do adolescente aquela oportunidade de cair até na marginalidade, porque no momento em que ele chega para a ASPROM, ele começa a trabalhar, ele começa a estudar, ele começa a se preparar. Enfim, isso é uma missão exercida pela ASPROM e que deveria, inclusive, ser seguida por outras entidades, talvez até a serem criadas. E mais do que isso, seria fundamental que o governo olhasse com mais atenção para entidades como essa e pudesse, em razão disso, dar um apoio maior a essas entidades, porque elas exercem realmente um papel importantíssimo na sociedade. Doutor Denilson, como é que foi a trajetória do senhor, começando lá na ASPROM, que ano que foi, e hoje o senhor é um delegado de polícia? Pois é, eu comecei na ASPROM, tive essa oportunidade e privilégio de parte dessa grandiosa instituição em 1977. Fiquei lá até 1979, quando então completei os 18 anos e tive que sair. Mas foi muito gratificante para mim, porque a ASPROM me ajudou muito, não só na questão do sustento, porque, como o doutor Irmar mesmo disse, a ASPROM ela amparou e ampara, né, menores carentes, e na minha situação era exatamente essa era a minha situação, minha família numerosa e eu o segundo filho mais velho, então eu fui amparado juntamente com a minha família, né? Porque o que eu ganhava ajudou a sustentar a minha família, a minha e aos meus irmãos. Mas foi de grande importância a ASPROM na minha vida, até mesmo para a definição do que eu sou hoje, porque foi exatamente na Secretaria da Fazenda, onde eu prestei os serviços, né, na assessoria jurídica do gabinete do secretário da Fazenda. E lá eu tive aquelas influências, né, dos advogados, e ali eu vi que eu peguei gosto pelo direito e defini a minha vida assim, vou fazer direito e vou fazer uma carreira jurídica. A ASPROM completa 38 anos de existência em Belo Horizonte no dia 4 de dezembro. Ao longo desse tempo, a entidade já atendeu mais de 40 mil adolescentes. O senhor falou que o perfil dessas crianças são crianças carentes, mas 40 mil é um número expressivo, bem expressivo, não é, desembargador? Ou o senhor acha que não? Ou tinha que ter mais chance de ter mais? Eu fico, inclusive, emocionado quando eu falo nisso, porque nós que conhecemos a situação que o país atravessa, é que verificamos que essas crianças que residem em regiões mais pobres e não têm, portanto, a oportunidade de vida, então, infelizmente, elas acabam caindo, como disse, na marginalidade. Não porque querem, mas por falta de oportunidade.
E então, quando eu vejo que a Aspron já cuidou de 40 mil adolescentes, inserindo-os no mercado de trabalho, numa expectativa ou numa projeção que nós acreditamos que 80% delas estão no mercado de trabalho hoje, desses 40 mil. Isso é altamente gratificante para as pessoas que lá estão, para as pessoas, para os voluntários que lá estão trabalhando, para os funcionários da Aspron, pessoas altamente competentes, enfim. Esse número é realmente uma coisa extraordinária. Doutor Denilson, o senhor acha que a base legal no Brasil para a profissionalização do menor, ela é satisfatória? Olha, eu acredito que sim. Precisamos de algumas mudanças, algumas adequações, mas eu acredito que ela ampara bem essa questão aí do menor. Precisando, logicamente, algumas adaptações, adequações, mas eu acredito que ela atende bem assim, essa questão do menor. Desembargador, o que dizer da importância da CLT e o trabalho do aprendiz? A CLT, ela é fundamental, eu diria, não apenas no trabalho do aprendiz, né, que realmente foi uma conquista do trabalhador brasileiro, e nisso está inserido naturalmente o adolescente, né, o jovem aprendiz, e ela que dita realmente as normas através da Lei 10.098, que alterou dispositivos da CLT, e ela naturalmente é que dita as normas a serem seguidas pelas instituições que trabalham nessa área social. E além a cada momento, em razão da necessidade, vêm as portarias que vão alterando, que vão atualizando, que vão verificando a necessidade de alterar uma coisa ou outra, exigindo dessas entidades isso. Então, realmente, ela foi fundamental, ela é fundamental e ela traz realmente uma proteção que é fundamental para o adolescente e o menor aprendiz. O senhor falou sobre as portarias, né, que complementam, né, as leis? Que complementam, porque há uma dinâmica. Então vem a necessidade de alteração de uma coisa, alteração de outra e tal, e que são levadas para as instituições, que obrigatoriamente têm que seguir aquilo. Dinâmica da própria sociedade, mas curioso que uma portaria de julho deste ano, do Ministério do Trabalho e do Emprego, criou o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional, destinado ao cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico-profissional dos adolescentes. Chama a atenção o artigo 4º, parágrafo 2º, que pede um termo de compromisso. Vamos ver o que ele diz. O termo de compromisso do programa de aprendizagem deve ser entregue acompanhado da comprovação de adequação da proposta pedagógica aos princípios e diretrizes desta portaria, existência de quadro técnico docente devidamente qualificado e estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, nos termos o disposto no parágrafo 1º, artigo 430 da CLT. Doutor Denilson, quais são os princípios pedagógicos que a Aspron utiliza? No meu caso, em 1977, é interessante isso, porque a Aspron já tinha uma preocupação, ela já nasceu com esse pensamento de formar o menor, de transmitir para ele valores que pudessem levar ao engrandecimento dessa pessoa. E eu vejo que naquela época, em 77, nós tínhamos um acompanhamento dos profissionais da Aspron, procurando formar realmente, ajudar a formação do cidadão. Né? E nesse sentido, a gente vê que eles tinham preocupação na formação social da pessoa, ética, como cidadão mesmo, a preocupação da Aspron em formar um cidadão. E aqueles menores eram acompanhados muito de perto pelos profissionais das áreas específicas da Aspron. O Via Justiça faz um rápido intervalo e voltamos em instantes.